aquela musiquinha do Fantástico, vocês são daqueles que se perguntam quem inventou o trabalho. Vocês querem saber quem foi? O abençoado que inventou o trabalho e você quer descobrir onde ele mora? Não é? Quando toca aquela musiquinha? Então, antes da gente descobrir um pouquinho sobre a gratidão, sobre a empatia, primeiro vamos descobrir quem inventou o trabalho. E aí, eu vou pegar 3 teorias para a gente entrar, então, dentro dessa gratidão e dessa empatia, porque é forçar demais, né, a amizade para a gratidão e para a empatia antes de descobrir quem inventou esse trabalho. Então, a primeira teoria que a gente vai embasar é na teoria bíblica. Eu não sei se você é cristão ou se você não é, mas essa teoria, ela existe. A teoria de que Deus criou o mundo em 7 dias, né? No 7º ele descansou, mas no 6º dia ele criou o homem. E vocês sabiam que antes do homem pecar, cair, ele já tinha dado trabalho para o homem? Então, o trabalho, Letícia, antes do homem pecar, antes da queda, Deus deu um propósito para o homem. E sabe qual foi o propósito para o homem? O trabalho, o cuidar, o zelar. Então, dentro da teoria bíblica, o trabalho é um propósito e esse trabalho, ele vem do cuidado. Pode passar, por favor. Então, a teoria bíblica, ele vem nos dizer que o trabalho, ele faz parte de um plano original de Deus, antes da queda. Muitos falam assim, não, porque o trabalho é o castigo que Deus deu para o homem. Mentira! O trabalho já fazia parte antes do plano original, antes do homem pecar, dentro da teoria bíblica. Ele é um ato da parceria divina entre o divino e a criatura. Então, Deus criou, mas esse homem vai continuar cuidando. Este homem vai continuar zelando daquilo que o divino criou. É uma forma de honrar, aí vem a gratidão. É uma forma de honrar aquilo que o divino já nos deu, a vida, e de contribuir, olha a empatia, com o mundo, com o outro. É um chamado à responsabilidade. Então, da mesma forma que eu estou bem, eu preciso proporcionar que o outro também viva bem. Então, dentro da teoria bíblica, o trabalho, ele é, então, uma parceria com o divino. Honrar, trabalhar. Por isso, o motivo da gratidão. Dentro da teoria bíblica, ele é um chamado à responsabilidade de cuidar do outro. O mesmo bem que eu desejo para mim e me proporciono, eu preciso proporcionar para o outro. Ótimo? Uma teoria. Vamos para a próxima? Eu preciso de um pouquinho de água. A próxima teoria é a teoria do trabalho como cooperação. O homem, então, ele entende, eu não vou fazer só para mim. Eu não vou fazer só, eu não vou viver só colhendo. Eu preciso agora sair e começar a produzir. Então, o homem, ele sai, ele passa agora a produzir, ele cria a agricultura. Então, pode passar. Esse homem, então, essa é a teoria histórica.
o homem, ele começa então a produzir o próprio alimento. Ele sai lá da caça, ele começa a construir as aldeias, ele começa então a distribuir funções no trabalho. Um vai plantar, o outro vai colher, alguns vão cuidar das crianças, outros vão construir casas, e a distribuição dos trabalhos começam a acontecer ali. Essa é a teoria histórica, e eu garanto que você aprendeu isso na escola. Então, a agricultura, ela marca o início da vida em comunidade. É aqui que a gente começa a viver em comunidade. E aí, antes, cada indivíduo era responsável pela própria vida. Agora, depois desse período aqui, a gente passa o quê? A depender do grupo. A gente não vive mais só o indivíduo, mas nós somos o quê? Um grupo. Então surge um conceito de funções distintas, mas interligadas. O que isso quer dizer? O que a Noeli faz influi no meu trabalho. Se ela não faz bem o trabalho dela, vai influenciar no meu trabalho, que vai influenciar no trabalho do outro. E aí é uma cadeia, que se ela não fizer bem, vai atrapalhar lá no último ponto lá. Então as pessoas começaram a observar isso. Então, se nós somos uma comunidade, nós vivemos juntos, o nosso trabalho está interligado. Eu preciso fazer bem o meu trabalho. Eu preciso saber como que a Noeli está hoje, porque se ela não estiver bem, vai me influenciar. Se ela não estiver bem, ela não vai produzir tão bem quanto ela deveria produzir. Então, essa teoria histórica, ela vai mostrar que o trabalho, ele não é mais individual. Eu não tenho que me preocupar só com a Josiane. A Josiane não está bem, é um problema dela. Ele se torna o quê? Cooperativo. Ela não está bem, é um problema nosso. Por quê? A Josiane agora, ela faz parte de quê? De uma comunidade. Vamos para a terceira teoria? E essa terceira teoria aqui a gente já começa a traduzir, ó. É a teoria econômica antropológica. E essa aqui é a que a gente vive hoje, que é a função social. Qual que é essa teoria? É o trabalho como identidade, o eu sou. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Eu sou pedagoga, eu sou neuropsicopedagoga. Você é o quê? Hã? Você é o quê? 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 Tá vendo? Cada um é uma coisa. Cada um tem uma função social. Pode passar, por favor. E nessa teoria, nas primeiras cidades surgiram então as profissões especializadas. Então lá na agricultura eles começaram a distribuir as tarefas, mas não tinham as funções, as profissões especializadas. Eles se tornaram especialistas naquilo que eles faziam. A partir daqui não. Eles começaram a perceber, nossa, fulana é uma excelente costureira. Ela podia ficar só costurando. Beltrano, vocês viram quanto ele é bom para negociar? Ele poderia ficar só vendendo. Então eles começaram a separar as funções. Então, as profissões começaram a ser especializadas. Pela primeira vez, o trabalho passou
a fazer parte da identidade pessoal. Quantos de vocês, se eu te perguntasse assim, quem você é? Letícia, quem você é? Aí a Letícia vai falar assim, eu sou nutricionista. A sua função, às vezes, ela vai vir antes da sua identidade. Mas antes da Letícia ser nutricionista, tem muita coisa ali dentro. Tem a Letícia esposa, tem a Letícia filha, tem a Letícia mulher, tem uma Letícia que crê em algumas coisas, que tem as ideologias dela. Mas a gente começa a ver só o eu sou da função. E aqui dentro a gente tem essa mania de ver só a função e esquecer que por detrás da função tem um ser. E esse ser é a pessoa que lá quando a gente recebeu o propósito, Deus nos deu alguém para que eu cuide. O valor social de cada função nasce, então, desse período aqui. É importante, nenhuma profissão é completa por si só. Ela depende uma da outra. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no hospital. Será que a faxineira ela é mais importante do que o cirurgião? Não. Porque se o cirurgião for para um bloco cirúrgico aqui e o bloco cirúrgico estiver sujo, o cirurgião ele pode fazer a melhor cirurgia da vida dele, com a melhor destreza do mundo. Mas se o bloco estiver sujo, as chances de contaminação daquele paciente vai ser maior. Certo ou errado? Certo. Então, qual dos dois é mais importante ali? Nenhum. Os dois são importantes. Tanto a faxineira quanto o cirurgião ali são extremamente importantes. Então, nessa função social, nenhuma profissão é mais importante que a outra. Ambos se completam. Então, aqui, ambos se completam. Todos são iguais. Não existe um que é melhor ou maior do que o outro. Vocês se completam, por isso que é uma equipe. Pode passar, por favor.